Salve pessoal, já pegou seu cafezinho, sua batatinha? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre tudo que vem no patch 11.1.7. Não só a Blizzard revelou pra gente, como também já está disponível para testar lá no PTR. Inclusive o famigerado botão único de rotação. Fui lá, testei, cara, e já adianto que tá bem apelão, cara. Claro que tem vários porém, você não vai conseguir ser Parse laranja rosa com esse botão, mas ele tá forte sim, cara. Vamos falar sobre tudo isso com vocês, falar sobre as outras novidades do patch e também quero falar sobre algumas novidades que não são necessariamente desse patch, mas surgiram agora, como o balanceamento de classe e a questão dos dinars também. Bora pro conteúdo, mas não se esquece, cara, deixa o likezinho, comenta, se inscreve, isso faz toda a diferença. Com relação ao assistente de rotação que a gente pôde testar ali, é muito simples, cara. Na sua barra de habilidades vai simplesmente piscar em verdezinho ali qual é a habilidade que você tem que usar em seguida. Ele vai seguir os últimos theory craftings, as últimas informações de classe, é como realmente se tivesse um all-head sendo lido para você ali enquanto você desempenha a sua rotação. Isso por si só, cara, é excelente, tendo em vista que hoje o WoW é um jogo bem complexo e bem amedrontador para iniciantes. Então isso por si só é excelente que tenha vindo e lembra bastante o addon Require. De fato isso tá bem legal. Além disso, se você vai no seu Spellbook, você consegue ver ali em cima o botão único de rotação, e se você aperta o botão direito nele, aparece qual vai ser a sequência de habilidades que ele vai castar para você. Essa sequência de habilidades, ela se adapta com relação aos seus procs que acontecem, se adapta também com relação às situações de single target e AoE. Então é algo que vai ser maleável com a situação que está acontecendo. Você pode pegar esse botão, colocar na sua barra e utilizar ele como um botão que vai repetir esse ciclo de rotações que o assistente de rotação te daria. Automaticamente apertando apenas um botão, há uma penalidade de um GCD de 0.3 segundos. Ela faz muita coisa, mas o que ela não faz é dotar vários inimigos que tem ali. Então você jogando uma classe Daughter, que você tem que dotar vários inimigos, não vai fazer. Ela não vai escolher target e nem prioridades de alvo. Ele não vai movimentar o seu personagem, obviamente. Não vai usar CDs defensivos maiores, como por exemplo Ira Vingativa e Ascendência do Xamã. Ele não interrompe ou usa CCs, ele não usa habilidades de movimentação, não cura ou usa defensivos e não usa trinkets, poções ou qualquer outro item. Então ele é limitado à sua rotação base mesmo. E esse GCD de 0.3 segundos em uma batalha longa, ele vai se somando, e à medida que quanto mais longa for a batalha, mais vai te prejudicar esse GCD e colocar o seu DPS lá para baixo. Só que como nem todo jogador ele joga a classe ao máximo, esse assistente de rotação, esse botão de rotação, ele vai cometer o mínimo de erros possíveis dentro da sua rotação. Então eu tenho certeza que para muita gente, eu não estou falando nem só do novato, muita gente usar esse botão de rotação da maneira que está agora vai ser mais benefício do que o cara tentar jogar a classe. E esse é um ponto perigoso desse assistente de rotação. Não dá para esperar, obviamente, que quem vai usar esse botão vai fazer log rosa, laranja, topar a luta em uma raid mítica. Isso não vai acontecer, porque essa penalidade de 0.3 segundos, embora ela seja bem discreta, ela vai prejudicar ao longo do tempo, sim, isso é inquestionável. Só que você pode ter certeza que esse botão vai causar um aumento geral de DPS, de Pug, LFR, raid normal e até raid heróica, cara. Eu tenho certeza que a média de DPS da galera vai subir. Eu acho que numa raid heróica, alguém que usa esse botão e faz as coisas certinhas, vai dar mais dano que um cara que não manja muito de uma rotação, tá tentando aprender e vai tentar por si só dar o dano. Eu, pela impressão que eu tive aqui, se o cara for safe com esse botão, ele vai ganhar de um cara que não manja da rotação. Porque é mais interessante o 0.3 segundos de GCD do que você errar a rotação. Do jeito que tá agora, dá mais dano você ter essa penalidade do que o erro de rotação. Isso pode fazer com que as pessoas se acostumem com isso e tenham preguiça de evoluir. Mas aí isso é um problema do jogo ou da pessoa? Eis a questão, né? Só que fato é que esse botão ele é maior do que parece, porque ele vai causar impacto em todo o jogo. Não tenha dúvida que você vai fazer uma LFR e vai ser outra história agora. Vai ser sim. LFR não vai ser mais como antigamente, o que pode ser bom para o jogo, né?
Making my way downtown, walking fast, faces fast and I'm homebound. Eu fiz o teste, cara, mas aqui eu tenho que dizer pra vocês o seguinte, eu, ainda mais hoje em dia, já raidei de Bunkin, hoje em dia eu só jogo de healer, cara, meu negócio é curar, eu quase nunca, a sério, eu nunca jogo de DPS, eu uso DPS para conteúdo baixo e conteúdo mundial. Então, a minha experiência com Bunkin não é muito grande, eu fui lá bater de Bunkin. Pra mim, cara, basicamente deu uma diferença ali de 7, 8% de dano quando eu executava perfeitamente a rotação, pelo menos o que eu imagino ser perfeito com relação ao assistente. Só que muitas vezes eu errava a rotação justamente por eu não entender. E se eu errava a rotação, sei lá, pegava sem querer, usava um surto estelar, gastava o meu ponto de astral de maneira errada, entrava no eclipse errado, cara, aí já era. No curto período que eu testei lá em torno de 2 minutos batendo. Você errar a rotação, eu errando a rotação, eu não sou um grande jogador de Bunkin, eu jogo de healer, eu dava menos dano que com assistente. A questão é a seguinte, eu tentei testar com healer, porque aí healer também tem a sua rotação de dano, né? E essa eu faço de olho fechado ali com o feral. Com feral de healer, né? Só que infelizmente esse botão ele não funciona pro healer no momento. Eu não sei se isso é um objetivo. Claro que eu sei que esse botão não vai curar, mas é que todo healer tem uma rotaçãozinha de DPS também. Nesse momento não funciona. O botão de assistente como healer simplesmente não tem o que fazer, não tem o botão. Eu não sei se isso é proposital e vai ficar assim, ou se eles só simplesmente não arrumaram ainda para esse momento no PTR. Mas eis a questão, cara. Isso aí é bom pro jogo ou não é? Eu confesso que esse é um assunto que me deixa muito dividido. Eu li comentários, eu sei que tem uma galera que está sendo a favor, então eu vou pegar os prós e os contras e mixar aqui para vocês. Os pontos positivos aqui para a questão de acessibilidade, de fato isso é muito bom. Eu vi várias histórias que mandaram nos meus comentários, em comentários de outros vídeos de outros influenciadores, de pessoas idosas que tiveram um AVC, que tem alguma limitação, que vão conseguir jogar o jogo melhor e avançar no conteúdo, porque às vezes o cara ficava limitado por um conteúdo mais simples. Pô, claro que por essas pessoas eu fico extremamente feliz e claro que isso é muito bom, então essa é uma das vantagens. A questão também é que para os novatos vai ser bem interessante, principalmente o assistente de rotação. A minha dúvida é, para o novato precisava do botão único, porque será que isso não vai acostumar o cara de maneira preguiçosa a ficar usando esse botão e não evoluir? Então assim, botão único para o novato, eu fico na dúvida se realmente é uma vantagem, mas certamente o assistente de rotação é. Para quem tem muito alt, isso certamente é maravilhoso. E mais que isso, cara, vamos supor que você é que nem eu, você é um healer, cara, que só joga de healer, só tá afim de jogar de healer, mas a tua raid tá cheia de healer e precisa que alguém vire DPS. É sua chance de brilhar, cara. Eu tenho certeza que se você usar esse One Button como off de DPS e tiver alguém tentando bater sem esse One Button e que não manja muito da classe, vai topar o cara, passar do cara. Então, até para essas situações é interessante. Agora, quais são os pontos negativos desse negócio? As pessoas obviamente podem evitar um processo de aprendizado. Por ele ser tão eficaz e tão bom, muitas pessoas eu tenho certeza que vão usar ele e vão ficar por ali e satisfeitas com relação a isso. Há quem critica que apertar um botão acaba com a complexidade do jogo, tira esse aspecto de evolução e de aprendizado que é natural e inerente a todo MMO e todo RPG. Além disso, outro ponto de crítica é que se o WoW tá complicado demais, e muita gente tem essa opinião, com button bloat, com muitos dos botões nas classes, a solução não era simplificar a base do jogo? Será que eles não estão criando um problema para vender uma solução, além de resolver o próprio problema? E uma outra questão também que as pessoas apontam é que isso vai causar um grande esforço dos devs que vão estar sempre que indo atrás de theory crafting de classe, de simulação, para ir arrumando ali a rotação de acordo com o que está acontecendo, porque muita coisa pode influenciar, mudança de classe, balanceamento, tier sets, poderes emprestados, tipo corrupção, tudo pode acabar mudando um pouquinho essa questão de rotação e vai ter sempre que estar atualizando esse sistema para estar funcionando dentro da perfeita situação ali do jogo. Uma outra questão, cara, eu falei isso no meu outro vídeo, eu vi que tem gente que comentou, não, Final Fantasy não precisa disso, Final Fantasy você pode jogar no controle muito bem. Pode ser, cara, pode ser no WoW também, com esse monte de botão que tem, só que uma coisa é fato. Esse botão funciona muito com controle para console, cara, funciona muito. Então, para algumas pessoas pode ser visto como uma vantagem, ficaria muito mais fácil adaptar o jogo para console com esse botão único de rotação, funcionaria muito melhor.
que eu acho particularmente, cara, é que isso é revolucionário pro jogo. Isso é uma coisa que à medida que vem vai ser difícil voltar atrás. E eu, nesse momento, tenho dúvida se isso é saudável pro jogo de fato. Eu entendo que, cara, tá divertido. Eu fiz a campanha dos Zarates lá, que é uma campanha nova, usando esse botão único de rotação, e foi uma beleza, cara. Eu pude focar em outros aspectos do jogo e não rotação. Eu queria ver a história, queria ver o cenário, tava focando naquilo, pude focar em outras coisas. Cara, pra mim vai ser extremamente frustrante ver um cara que usa esse botão numa raid, dando mais DPS que um cara que tá tentando aprender a rotação, mas ainda não pegou. Eu acho que isso se tornou uma situação muito frustrante, cara. Só que do jeito que tá isso agora, eu acho que isso seria uma coisa muito difícil de acontecer, porque um cara que faz a rotação certinho vai ganhar no DPS. Mas não é só isso que vai vir com o patch 11.1.7. E as outras coisas até que estão bem legais por enquanto. Parece um pequeno patch mais promissor que o 1.5 que veio agora. Primeiro a gente vai ter uma nova campanha que você pega lá no Hub Central com os Zarates, que vai ser lá no Planalto Arate, e por si só, por ser nessa localização, envolver um dramazinho ali entre Horda e Aliança, esse bromance vai voltar um pouquinho, e é bacana pra gente que gosta de WoW ver, cara, Planalto Arate é o cenário, na minha opinião, mais nostálgico desse jogo, e a campanha de história também tá bem interessante, vai contar um pouquinho da história dos Zarates, traições, entre outras coisas que eu não vou entrar em spoilers aqui. A gente vai ter também uma nova modalidade de Delve chamado Delves Imersões Overcharged, que vai ter um ícone de trovão ali no mapa. Ainda foi revelado pouco com relação a esses Delves no PTR, pouca coisa foi introduzida ainda, mas basicamente são Delves que vão ter afixos a mais, inimigos a mais e que vão dar mais recompensas. Eles prometem recompensas heróicas, então talvez seja uma maneira de você conseguir loot herói dentro dos Delves, provavelmente vai ser, não sabemos com que limitação, mas vai conseguir pegar loot herói lá. Também vai te dar montarias, novas moedas, inclusive uma moeda que é um artefato titânio que você vai utilizar para um sistema de track de talentos próprio das imersões Overcharged, e tem um cinto que a galera tá especulando, não dá para dizer isso com certeza ainda, que talvez seja o novo Anel de Circe do 1.7. Ou seja, é um cinto que você vai upando e ficando mais forte e que vai ter relação, aparentemente, com as imersões Overcharged. E aqui tem que tomar muito cuidado com esse tipo de poder emprestado, porque você limitar um cinto que vai ser obrigatório para todo mundo a ter que fazer uma modalidade específica de um Delve, lembra uma coisa chamada Torghast, that's me, by the way, que é uma coisa que eu acho que a Blizzard não quer voltar para a lembrança dos jogadores. Então, será que esse cinto vai ser obrigatório ou vai ser só pro Delve, para imersão? Será que você só vai ter como pegar ele e evoluir ele dentro das imersões ou não? Enfim, fique essa dúvida, isso é uma coisa que ainda é bem incerta. Em vídeos mais pra frente eu vou passar pra você. Nós também vamos ter o evento do Emissário Ganancioso, em que goblins vão invadir as cidades e vai te dar recompensas cosméticas quando você mata eles. E basicamente os Tier 13 de classes, que foi aqueles que vieram pro aniversário melhorados, eles vão ter recolors que vão ser pegos nesse evento. Além disso, durante esse evento vai ter buff para conteúdo legado, ou seja, cara, isso é empolgante demais. Eles vão buffar o drop rate de loot de raids e masmorras antigas. Ou seja, cara, se você ainda tá na sua novela de anos para pegar o indropável, o invencível, talvez essa vai ser sua hora, cara. Foi há 84 anos. Vai ter um novo evento também do Andarilho das Lendas Show, que basicamente ele vai estar ali em Dornogal sentado num banquinho e você vai poder conversar com ele para repetir quests. Algumas quests são novas que vão explicar a história de personagens centrais, e isso vai variar. Inicialmente vão ter 3 personagens que você vai poder avaliar a história: a Xal'atath, os Etéreos e o Lich King, Arthas, e você vai poder escolher cada uma da história para entender. Isso é bom pro novato que vai entrar e não manja muito ali da lore dos personagens do World of Warcraft, mas também é uma maneira interessante para leveling, porque você pode fazer a partir do level 10 e você vai poder upar dentro desses eventos. E falando em upar, cara, vai vir as linhas temporais turbulentas, novamente com o patch 11.1.7, que vai vir, que vão ser 6 semanas seguidas de masmorras da caminhada temporal, e vai ter buff de XP, como sempre, e uma montaria para você pegar durante esse evento. Além disso, vão ser adicionadas as masmorras de BFA para a caminhada temporal, que pode ser bem empolgante para algumas pessoas. E com relação a essa linha de eventos, a gente também tem provável expectativa de datas, não só para o patch 11.1.7,
quanto para o patch 11.2 e a terceira temporada de War Within. Isso porque o evento, no calendário do PTR já mostra que o evento das linhas temporais turbulentas começa dia 17 de junho e vai até dia 5 de agosto. Com isso a gente conclui o seguinte: o 11.1.7 vai provavelmente lançar até dia 17 de junho ou mesmo dia 17 de junho. Dia 17 de junho é a data mais provável desse patch lançar. E nós sabemos que por conta de terminar o evento em 5 de agosto, essa é a provável data do 11.2 e que uma semana depois, 12 de agosto, deve começar a temporada 3. Além disso, uma outra novidade menor, mas que veio também com esse patch, é que a gente vai ter uma habilidade chamada Recuperate, todas as classes vão ter, que você vai montar uma fogueirinha ali, vai pegar o seu marshmallow, o seu cafezinho, comer e vai regenerar 150% da sua vida em 30 segundos. Isso é uma excelente maneira de você recuperar a vida quando você não tiver como se curar ali, principalmente depois do wipe da raid, por exemplo, e vai ser mais forte que qualquer food no jogo para recuperar a vida, mas isso não recupera a mana, então os healers ainda vão ter que beber para recuperar a mana. Agora, galera, eu quero falar sobre novidades que não são do patch 11.1.7, mas que vale a pena a gente falar também. Os dinars, eles foram melhorados também. O vendedor de dinar, além de vender os itens mito da raid, agora vai vender também os itens mito de trinkets de masmorra. Só que para isso vai precisar completar todas as masmorras no mais 12 para conseguir comprar esses itens. E você continua tendo que fazer o chefe da raid mítica para comprar o trinket mito do determinado chefe. E além disso, a quest semanal, agora você vai poder escolher entre fazer 4 masmorras míticas ou fazer 4 chefes da raid por semana. Isso vai ser uma escolha tua de como querer progredir os seus dinars. Lembrando que na primeira semana você ganha 3 dinars de uma vez e nas outras semanas 1 por semana, e sempre você precisa de 3 para comprar um item, tendo um total de 9 dinars disponíveis para você. Além disso, nesse evento que vai vir os dinars, que é do Turbo Boost, que você vai ter um aumento de XP e os itens vão ficar com tracks a mais, item herói e mito vai para 8/8, você vai ter um aumento do e-level dos itens de craft também. E já foi revelado como vai ser isso. Vai ter uma matriz dourada para você comprar no NPC que vende ali os brasões encantados, para que você utilize ele para upar mais 6 e-levels dos seus itens de craft. Sim, vai ter que craftar tudo de novo, isso é meio paia, mas é como vai funcionar. Acho que é melhor assim, né, do que você simplesmente os seus itens de profissão ficarem capenga, né? Então, melhor desse jeito. Por fim, cara, eu quero falar sobre o balanceamento de classe que rolou. Eu vou ser bem breve. Basicamente, os Demon Hunters DPS foram bufados em 4% de seu ataque, Druida Guardião bufado em 5% de todas as suas habilidades de dano, o dano do Feral foi bufado em 3% das suas habilidades do auto-ataque, o Aug teve um buff de 15% nas suas habilidades, naquele caminho eterno do Aug, o Mago Gélido, o Spell Slinger, também teve alguns buffs em algumas habilidades, o Paladino Retribuição teve mais uma rodada de buffs, está sendo buffado toda hora, ele é o 6º DPS com relação a Mítica Mais hoje, diríamos assim, com bastante utilidade. Então, outras classes que não estão sendo tão bufadas assim ficam meio pé da vida, mas enfim, para quem é hatch, bem legal. A Lâmina da Justiça bufada em 80%, o Veredito Final bufado em 10% e o Divine Arbiter bufado em 50%. Além disso, os Sacerdotes Sagrados tiveram toda a cura bufada em 4% e os Guerreiros Armes e Fúria tiveram buffs em habilidades que são nichadas para raid e bem discretamente. E nesse caso, especialmente os Warriors, os Guerreiros, eles estão bem putos, porque assim, o Guerreiro ele tem um problema crônico, que é ser capado em dano. Cara, eu lembro quando eu raidava lá em BFA, que o brilho do Warrior, cara, era quando um chefe da raid spamava um monte de AD, ele ficava girando ali a Beyblade dele e era dano em área absurdo. É um absurdo caparem o dano do Warrior em 5 targets, sendo que o Warrior sempre foi aquele bruto, aquele colosso de dano em área. Mas assim, é legal que essas classes foram bufadas. Eu tenho só 2 críticas, cara, com relação a isso. E eu acho que na verdade as críticas nunca é a quem foi bufado, mas é a quem não tá sendo lembrado, né? Pô, ninguém aqui vai dizer que o Sacerdote Sagrado não merece ser bufado, merece. Mas, cara, e o Preservação, o Evoker Preservação, que hoje é um healer basicamente esquecido, e já faz rodadas e rodadas de buff que ele não é bufado. Por que não estão bufando o Preservação, cara? Pra mim é inexplicável. Com certeza o Sacerdote Sagrado merece esse buff, mas eu não entendo por que não bufam Preservação, que é simplesmente o healer menos jogado no momento. E, cara, o Aug é aquela coisa, eles vão ficar bufando o dano do Aug até quando, cara? Vocês precisam arrumar uma solução pro Aug.
esse assunto tem que ser mais profundamente conversado entre os devs do jogo ali para decidir o que fazer com o AUG, porque o AUG é um caso que eu vou falar para vocês, cara, é um caso insolúvel, né? Mas é isso, cara. Que bom que essas outras classes foram bufadas. É isso, cara. O patch 11.1.7 vem com tudo. Vem com acessibilidade, um cinto que ainda é misterioso, goblins dando transmog, reviver conteúdo antigo com aumento de drop de cosméticos e montarias e até uma fogueira que te cura mais que churrasco com os amigos. E aí, cara, você vai usar botão único de rotação ou você vai ser gamer raiz que faz tudo no dedo? Conta aí, se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima com mais cafezinho, batatinha e pet do ovo. Tamo junto.